Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Leão de Judá. Hoje iremos embarcar nesta história incrível dessa mulher extraordinária chamada Ruth. Uma história jamais contada, feita de triunfos e perdas. Mas antes, deixa aqui o seu like, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Deixe a sua mensagem que teremos um enorme prazer de responder. E vamos lá! Meu nome é Ruth e esta é a minha história. É uma narrativa sobre a perda do amor e a redenção. Nasci em um mundo onde o destino parecia predestinado. Minha história começa na terra de Moabe, minha cidade natal. Minha jornada começou com um homem chamado Alimeleque de Belém, que para sobreviver à fome em Israel, fugiu para a província de Moabe e fez sua casa lá. Apesar de Belém ser uma próspera região agrícola que ele deixou para buscar fortuna na terra selvagem de Moabe. Para fazer isso, ele teve que realizar a árdua viagem pela passagem de Jericó, pelo deserto da Judéia, perto do Mar Morto e do Rio Jordão, no território de Moabe. Isso marcou um passo decisivo para longe da terra prometida de Israel, um movimento na direção oposta, em direção ao deserto de onde Deus libertou Israel há muitos anos antes. Alimeleque partiu de casa sem a intenção de voltar. O nome de sua esposa era Noemi e os nomes de seus dois filhos eram Malim, Afrodites, Quilian, de Belém, Judá. Após se mudarem para Moabe, Alimeleque e sua família não encontraram a vida mais fácil. Alimeleque morreu logo, deixando sua esposa Noemi para cuidar de seus dois filhos, Malim e Quilian. Casei-me com Malim e uma mulher chamada Orfa casou-se com Quilian. Depois de alguns anos juntos, meu marido faleceu e posteriormente Quilian, irmão do meu marido, também morreu. Portanto, neste momento, havia 3 viúvas sem filhos, Noemi, Orfa e eu. Ser uma viúva sem filhos naquela época era pertencer a uma das classes mais baixas e mais desfavorecidas, pois não tínhamos ninguém para nos apoiar e éramos forçadas a depender da gentileza de completos estranhos para sobreviver em Moabe. Noemi não tinha família ou qualquer outra pessoa que pudesse ajudar. Ela estava em uma posição realmente perigosa. Noemi, que morava em Moabe, distante com o tempo, aprendeu que Deus estava realizando coisas maravilhosas em Israel. Ela desejava participar dessas maravilhas divinas. Ouvimos em Moabe que o Senhor visitou seu povo, fornecendo-lhes pão. Todos nós nos unimos a Noemi na esperança de que ela talvez retorne do país de Moabe. E isso a diferenciou de muitas outras pessoas. Muitos ouvem falar das boas ações de Deus e desejam poder experimentá-las. Noemi poderia ter permanecido em Moabe, sempre desejando uma vida diferente. Em vez disso, ela agiu para receber as bênçãos de Deus. Antes de partir, Noemi nos aconselhou a retornar à casa de nossas mães, pedindo que o Senhor nos mostre bondade, assim como mostramos bondade para com nossos falecidos maridos. Ela expressou a esperança de que cada uma de nós encontrasse descanso na casa de outro marido. Foi uma decisão sábia. Minha cunhada e eu tínhamos laços familiares mais fortes em Moabe do que com Noemi. Então fazia sentido permanecermos lá em vez de ir para uma nova terra com ela. Noemi nos deu um beijo de despedida, mas choramos alto, prometendo voltar com ela para o seu povo. Isso refletia a verdadeira relação de amor entre Noemi e nós. No entanto, Noemi nos disse para voltarmos para casa, pois ela teria mais filhos que poderiam se tornar nossos maridos. Mesmo que pensássemos que ainda havia esperança para ela, e mesmo que ela tivesse um marido esta noite e desse à luz filhos, ela nos aconselhou a esperar até que crescessem para permanecendo solteiras para eles. Não, minhas filhas, é melhor para mim do que para vocês, porque a mão do Senhor virou-se contra mim.
De acordo com as leis de Israel, se uma jovem ficava viúva sem ter tido um filho, então um dos irmãos de seu falecido marido era responsável por ser um pai substituto e fornecer-lhe um herdeiro. Noemi nos informou que não tinha outros filhos para dar a Orfa ou a mim. Tanto Orfa quanto eu sentimos profundamente que amávamos Noemi e estávamos ansiosas pelo futuro. Contudo, uma escolha teve que ser feita, e Orfa escolheu ficar em Moabe, enquanto eu me agarrei a Noemi. Noemi fez o possível para desencorajar-me de voltar com ela para Israel, dizendo que Orfa estava voltando para o seu povo e os seus deuses. Então eu disse a Noemi: vou contigo para onde minha senhora for. Seu povo é o meu povo e seu Deus é o meu Deus. E foi assim que Noemi voltou de Moabe com Ruth, a sua nora moabita. Elas chegaram a Belém quando a colheita de cevada estava começando. Noemi tinha um parente chamado Boaz, que era um homem rico e muito importante. Ele era da família de Elimeleque, o marido de Noemi. Um dia Ruth disse a Noemi: deixe que eu vá até as plantações para catar as espigas que ficam caídas no chão. Talvez algum trabalhador me deixe ir atrás dele, catando as espigas que forem caindo. Vá, minha filha, respondeu Noemi. Então eu fui ao campo e andava atrás dos trabalhadores, catando as espigas que caíam. E por acaso, ela entrou numa plantação que era de Boaz, um parente de Elimeleque. Um dia Noemi disse a Ruth: minha filha, preciso arranjar um marido para você, a fim de que você tenha um lar. Você lembra que Boaz, o homem que a deixou trabalhar com as suas empregadas, é um dos nossos parentes? Pois bem, esta noite ele vai debulhar a cevada. Faça o seguinte: lave-se, ponha perfume e vista o seu melhor vestido. Depois vá até o lugar onde Boaz está trabalhando, mas não o deixe saber que você está ali, até que ele acabe de comer e de beber. Quando Boaz foi dormir, olhe bem onde ele vai se deitar. Então vá, levante a coberta dos pés dele e deite-se ali. Ele dirá o que você deve fazer. Ruth respondeu: vou fazer tudo o que a senhora disse. Quando Boaz acabou de comer e de beber, ficou um pouco alegre e foi dormir perto de um monte de cevada. Então Ruth veio de mansinho, levantou a coberta dos pés dele e se deitou ali. No meio da noite ele acordou de repente. Sentou-se e ficou muito admirado de encontrar uma mulher deitada perto dos seus pés. Ele perguntou: quem é você? Então eu respondi que sou Ruth, sua serva, e pedi que ele espalhasse a aba de sua roupa sobre mim, já que ele, um guardião redentor da nossa família. Boaz, inicialmente surpreso por acordar com minha presença, provavelmente teve um choque, mas seu espanto deu lugar a uma curiosidade cautelosa. Corajosamente pedi a Boaz que me acolhesse sob a aba de sua roupa, simbolizando um pedido de casamento. Esta ação representava um ato de proteção e reivindicação, indicando que Boaz estava disposto a cumprir o papel de Goel em nome da família de Elimeleque. Quando fiz isso, Boaz serviu 6 medidas de cerveja e colocou o pacote em mim. Ele então foi para a cidade. Ao chegar a Noemi, ela perguntou como havia sido e contei tudo o que Boaz tinha feito, incluindo as 6 medidas de cevada que ele me deu, enfatizando que não voltei de mãos vazias. Noemi, com sabedoria, orientou-me a aguardar, pois Boaz não descansaria até que o assunto fosse resolvido. Boaz foi até o portão da cidade, onde geralmente os assuntos judiciais
e de negócios eram tratados pelos mais respeitados e nobres cidadãos. No portão da cidade, Boaz reuniu 10 dos anciões e abordou o guardião redentor, mencionando a venda do terreno que pertencia a Elimeleque. Ele enfocou a questão como uma disputa sobre a propriedade, algo que seria do interesse de qualquer pessoa interessada em preservar o nome da família. Boaz destacou a responsabilidade do Redentor dos parentes em Israel, explicando que não era apenas sobre manter o nome da família vivo, mas também preservar a terra destinada aos membros do clã. Deus estabeleceu esse sistema para que, mesmo que a terra fosse vendida, poderia ser comprada de volta e devolvida ao grupo familiar original a cada 50 anos. Essa narrativa continua a desenvolver a complexidade da trama, destacando não apenas o aspecto emocional da história, mas também os elementos legais e culturais relacionados à redenção da terra e da família. Então Boaz propôs aos guardiões redentor que comprasse a propriedade diante dos anciões e do povo. Boaz destacou que ao adquirir a propriedade, também adquiriria a mim, Ruth, como sua esposa, para manter o nome do falecido com a propriedade. No entanto, o guardião redentor recusou, removendo sua sandália, simbolizando a renúncia à sua responsabilidade. Boaz então anunciou aos anciões e ao povo que havia comprado a propriedade de Noemi, e no processo tornou-me como esposa para preservar o nome do falecido. As testemunhas desejaram que eu fosse como Raquel e Léa, mulheres que construíram a família de Israel. Boaz e eu nos casamos e tivemos um filho. As mulheres celebraram a restauração de Noemi e, reconhecendo que o Senhor não a deixou sem um parente próximo, elas abençoaram Noemi e declararam que eu, como nora que a ama, era melhor para ela do que 7 filhos. Noemi tomou o menino e tornou-se sua enfermeira. Assim, a minha jornada, desde as planícies desérticas de Moabe até as férteis colinas de Judá, marcada pela perda, foi redimida pela abundante graça de um Deus amoroso. Ao concluir esta história, reafirmo meu nome como Ruth, e esta é a minha história, testemunhando o poder duradouro do amor realizado e lealdade e a mão de um Deus fiel. Muito obrigado, agradeço até aqui que vocês tenham ficado e entendido um pouco dessa história extraordinária. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.